Oi pessoal, esse é o primeiro vídeo de uma série de perguntas que a gente costuma receber aqui. Eu juntei algumas perguntas e vou fazer uma série de vídeos, cada vídeo respondendo uma dessas perguntas. A pergunta de hoje é: qual é a lente mais versátil que existe? Esse problema geralmente aparece na cabeça das pessoas logo que o pessoal compra uma câmera que vem com a lente do kit, aí começa a usar e começa a ver os limites da lente do kit. Aí a primeira coisa que a pessoa pensa é assim, qual que é a próxima lente, né? E se é um uso para eventos ou para viagem com a família, alguma coisa assim, a pessoa quer um equipamento que seja uma lente só e que possa fotografar muita coisa, muitos tipos de temas e assuntos diferentes, né? Em situações diferentes. Pensando nisso que eu preparei esse vídeo e a gente precisa começar a pensar em algumas coisas. Primeiro que essa lente, a resposta dessa pergunta, é uma lente zoom. Porque uma lente fixa, ela vai te dar uma distância focal só, vai te limitar em alguns aspectos, você vai ter que, o zoom é no pé, né? A lente fixa, o zoom é no pé. Outra questão que existe é qual que é a faixa de distâncias focais mais comuns para as pessoas. Eu acredito que 90% das fotos de 90% das pessoas, a gente está trabalhando nessa faixa entre 24 milímetros e 100 milímetros mais ou menos. A grande maioria das fotos que são produzidas estão nessa faixa. Outra questão que existe é o preço. Em ótica e em áudio, são duas áreas que assim 5% mais de qualidade significa 50% mais de preço. Então às vezes a gente quer um equipamento, mas esbarra no orçamento também, né? Uma outra questão ligada ao preço é a nitidez e a qualidade da construção da lente. Se o seu trabalho é um trabalho profissional e você exige uma resistência do equipamento, uma durabilidade muito grande, você vai gastar mais dinheiro com um equipamento mais durável, mais robusto. Agora, se é para um uso mais pessoal, mais familiar, talvez você não precise disso, porque você vai usar pouco, vai usar uma vez por semana, talvez, o equipamento, né? Outra coisa também que acontece é sobre a nitidez. Nitidez é uma coisa assim que a gente vai melhorando na fotografia e você vai refinando cada vez mais a sua exigência com nitidez. E isso pode ser assim até uma mania, às vezes as pessoas estão comprando lentes que são tão nítidas, mas tão nítidas que elas mesmas não percebem as diferenças e o cliente menos ainda, e às vezes não precisa de tanta nitidez assim, coisas que às vezes você só consegue distinguir num laboratório, porque a foto vai ser impressa pequena para um álbum 30x30 ou é só para divulgação na internet. Então tem umas coisas para a gente equilibrar aí, né? Então tem essa coisa do equipamento ser muito versátil, mas também ter uma boa relação custo-benefício. Então, para tentar responder essa questão, eu dividi as lentes possíveis para essa resposta em 4 níveis. O primeiro nível é o que todo mundo provavelmente já tem, mas eu queria falar um pouquinho sobre ela, é a lente do kit. Eu vou gravar um segundo vídeo, vai ter um outro vídeo aqui no canal sobre nitidez de lente, e eu vou falar um pouco sobre nitidez na lente do kit. Mas a lente do kit é uma lente básica, muito barata, muito simples, de construção um pouco frágil, mas ela custa muito barata para o fabricante, para ela poder vir com a câmera. Por outro lado, os fabricantes não são besta também de pôr uma lente ruim numa câmera, porque o usuário comum, ele acha que é tudo uma coisa só. Ele não entende que se você tiver uma câmera simples com uma lente muito boa, é melhor do que uma câmera muito boa com uma lente muito ruim. Então, para o usuário comum, inicial, amador, ele entende que aquele conjunto óptico, câmera e lente é tudo uma coisa só, né? Ele não sabe distinguir as características das coisas. Então os fabricantes fazem essa 18-55, que é uma lente do kit básica, é simples, muito barata para fabricar, por isso que ela vem dada praticamente com o equipamento, ela é muito barata, né? Mas ela não tem a nitidez que você logo vai querer, mas ela é muito barata, o foco dela é ser muito barata. Mas a lente do kit é onde geralmente as pessoas que estão com essa dúvida, com essa questão, estão. E a gente quer andar além da lente do kit. Um segundo nível de lente versátil que a gente teria seria a 18-200. Elas geralmente vêm com a abertura de 3.5 a 5.6 também.
A Nikon fabrica, a Sony fabrica, acho que a Tamron fabrica, a Sigma, a Canon, praticamente todos os fabricantes têm essa 18-200. É importante que essa lente tenha estabilizador interno, é melhor que tenha estabilizador interno, porque 200 já é uma distância focal bem longa, então o estabilizador interno da lente vai tirar algum tremor, algum nível de tremor. Mas ela tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Ó, eu estou vendo aqui no site da BH, uma 18-200 da Nikon custa $640. Ela é uma lente bem acessível em termos de preço. E ela tem vantagens em relação à do kit, que ela tem um alcance de zoom maior. Ela também é um pouco melhor construída, o corpo dela é um pouco melhor, né? Então, assim, principalmente para quem vai viajar, eu costumo brincar que essa lente aqui é de viagem de família. Principalmente para quem vai viajar com família e fotografar a própria família, essa lente é excelente. Mesmo porque na maioria do tempo, quando a gente está em viagem, a gente fotografa de dia e ao ar livre, na maioria das fotos, né? Pega a sua última viagem, conta lá quantas fotos você fez que não foi de dia e não foi ao ar livre. Você vai ver que a maioria das fotos é nessa situação. Então, apesar dela ter abertura de 3.5 a 5.6, o que não é muito claro, mas ela é razoavelmente nítida, é um pouco mais nítida do que a lente do kit e tem um pouco mais de zoom, né? E não é uma lente cara. Então, se você quiser substituir a sua lente do kit por uma segunda lente, aqui você já ganha um pouco mais de zoom, o estabilizador, tá? E ela é um pouquinho mais robusta. O terceiro nível que eu falo dessa questão de lente versátil é um tipo de lente que a Nikon e a Canon fazem quase iguais as lentes. É a 24-120 da Nikon f4 e a 24-105 da Canon f4 também. Basicamente, essas lentes são muito boas para filmagem, porque a f4 dá uma boa profundidade de campo, então é uma lente geral, de uso geral para filmagem. A 18-200 também pode ser usada para filmar sem problema nenhum, mas f4 pode soar um pouco escura. Por outro lado, ela é f4 tanto em 24 quanto em 120, é o que a gente chama de máxima abertura constante. Então, tanto em 24 mm, a maior abertura é f4, e em 120 a maior abertura é f4, o que já é um ganho. Porque na lente 18-200 e na 18-55, conforme você aumenta a distância focal, a abertura fecha, né? Isso ajuda a economizar no projeto também, faz a montagem da lente ficar mais barata, mas você não tem esse ajuste constante. Você muda a distância focal, a abertura muda, a abertura máxima muda, tá? Por outro lado, a 18-200 em 5.6, quando ela está em 200 e 5.6, ela tende a desfocar bem o fundo de um retrato, por exemplo, porque a profundidade de campo é menor quando a distância focal é maior também. Então, se você fizer uma foto em 5.6 em 18 mm, ela desfoca menos o fundo do que em 5.6 em 200 mm. Em 200 mm vai desfocar bem o fundo. Então, a 18-200 desfoca um pouco mais o fundo do que a 18-55, se ela estiver na posição mais tele dela. Agora, essa aqui que eu estou falando, do terceiro nível, que é a 24-120, ela está sempre em f4, na abertura maior é f4. Em 120, esse f4 entrega um ótimo desfoque de fundo. Outra vantagem dessa lente é que ela é bem mais nítida do que aquela outra categoria, da 18-200, bem mais nítida. E ela é nítida, inclusive em f4, o que é muito legal. Eu considero essa lente da Nikon 24-120 ou da Canon 24-105 uma lente de uso geral excelente, excelente mesmo, a melhor relação custo-benefício. Por quê? Porque ela tem uma amplitude de distância focal bem razoável, ela não custa muito caro. Eu vou puxar aqui na BH para a gente ver quanto que está no dia de hoje. Uma 24-120 está $1.000. Ela não é um absurdo de caro pela nitidez que entrega. Ela é muito bem montada e é um projeto assim muito equilibrado. Ela não é muito pesada,
Um defeitinho que o da Nikon tem, não é um defeitinho, mas é uma característica, é que quando você aumenta a distância focal, a lente é feita em 2 elementos, ela é telescópica do lado de fora. Então fica uma certa fresta entre um elemento e o outro. Então para sujeira, manutenção ali tem uma dorzinha, né? Mas tirando isso, ela é muito bem montada, preço bom, e eu acho que é uma combinação excelente, uma lente maravilhosa. Eu trabalhei 2 anos com uma lente dessa e uma D750 da Nikon para fazer documentários e casamentos, excelente. Aí você fala assim, mas casamento, geralmente o pessoal quer 2.8, né? O que é legal. Mas F4 não é escuro? Ó, eu tenho a seguinte opinião, fazer eventos sociais sem usar flash, sem saber usar muito bem o flash, eu acho que é muito arriscado, muito inconstante, porque você não consegue garantir a luz e você você desperdiça recursos do seu equipamento, porque toda foto, quando tem uma boa luz, ela fica mais nítida. Então essa lente aqui, que já é bem nítida, muito nítida, 24-120, com o uso de flash associado, você vai ter um resultado de imagem muito legal, muito legal, né? Então eu acho que para casamentos, por exemplo, essa lente com flash é espetacular. E para documentários nem se fala. Para fotografia de rua, fotojornalismo, acho excelente. Então essa lente 24-120 e a 24-105 da Canon, a 24-120 é da Nikon, são o que eu chamo de ponto de equilíbrio. Eu acho que são as melhores lentes versáteis, quando você está procurando versatilidade com bom custo. Agora, a queridinha de todo mundo que faz evento social, e eu já trabalhei com essa lente bastante tempo, quando eu comecei a fazer casamentos, eu usava bastante essa lente, que é a 24-70-2.8. A 24-70-2.8 ela é um projeto que eu digo assim que é um projeto maduro, já passou por várias gerações de 24-70, tanto da Canon quanto da Nikon, muitos testes, muita gente usa, então tem muito feedback para as fábricas, já corrigiram muitas coisas desde quando foi lançada a primeira, é um clássico. E ela tem a abertura máxima 2.8, tanto em 24 quanto em 70, a maior abertura dela é 2.8, o que provoca um desfoque de fundo mais pronunciado que a F4, e é muito legal. Agora, essa lente, apesar dela ter grandes qualidades óticas, ela é muito nítida, muito boa, muito madura o projeto, ela tem alguns contras, eu acho. Primeiro, que é uma lente cara. Por exemplo, a 24-70 da Nikon, hoje, 2.8, custa $2.100, $2.200 nos Estados Unidos. Né? Eu acho bem salgado, dá para comprar 2 da 24-120. Na melhor das hipóteses, dá para você comprar uma 24-120 e 2 flashes top de linha, e sobra dinheiro ainda. Mas o que acontece? A 24-70, ela tem características óticas excelentes, é salgado o preço e é pesada. O conjunto todo, o equipamento é pesado. É uma lente de construção muito sólida, caixa metálica, ela é pesada, é muito durável, é um tanque de guerra, assim. Para quem vai fotografar ao ar livre também, é bem selada, muito boa. Tanto a da Nikon quanto a da Canon. Apesar disso, apesar desses contras, vamos dizer, ela virou assim a queridinha do mercado mesmo, porque é um equipamento estável, é um equipamento muito confiável, né? Mas a minha resposta, a minha conclusão assim para essa questão, qual que seria uma lente muito versátil, eu acho que tanto para eventos quanto para viagens ou fotografia de rua ou jornalismo, a 24-120 ou a 24-105 F4, as duas são F4, a 120 é da Nikon, a 105 é da Canon, e tem versões dessa lente da Sigma também. Eu acho que esse terceiro nível é o ponto de equilíbrio. Se você tiver dinheiro para gastar, a 24-70 realmente é uma aposta segura. Não é uma aposta, é uma segurança. Essa 24-120 não tem essa coisa de desfocar tanto o fundo. Mas o que eu acho que é uma boa combinação também, para quem quer fazer uns retratos, um trabalho de retrato mais específico, é além de ter essa lente versátil, ter uma lente
de bastante desfoque de fundo, com uma abertura bem grande, por exemplo, uma 50mm 1.4, que é uma lente relativamente barata e entrega um resultado muito bom, né? Ou se você quiser gastar mais, a 85 1.4, né? Mas assim, pensando numa lente só, a resposta que eu daria é 20, se você é Nikon, 24-120 f4, se você é Canon, 24-105 f4, né? As outras marcas têm lá coisas bem parecidas também, que não são essa questão, não são essa linha 2.8, que é mais clara, maior, mais pesada, mais desfoque. Mas se você associar uma lente dessa ao bom uso do flash para eventos sociais, eu creio que é melhor até do que a 24-70. Mas a 24-70 é uma ótima opção. É mais cara, o dobro, mais do que o dobro, e mais pesada, mas é um projeto espetacular. Tá joia? Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar aqui embaixo a anotação do link para o site onde tem esse post, essa explicação. E se você tiver alguma outra dúvida, alguma outra pergunta sobre esse assunto ou sobre outro assunto que eu possa fazer um vídeo, pode deixar aqui nos comentários, tá joia? Grande abraço, até o próximo vídeo.